Saudações a todos que vão assistir o vídeo. A propósito do vídeo, na verdade, são uma série de pequenos vídeos para explicar a programação da cerimônia da Chama Violeta. Está programado para o dia 26 de julho, né, no sábado à tarde, prevista para terminar às 20 horas, né, então é uma imersão de mais ou menos 4 a 5 horas. E nós vamos fazer alguns procedimentos, são procedimentos da alquimia da Chama Violeta. Então, sempre tem muita dúvida, né, para as pessoas que não têm uma informação prévia, elas não entendem o que é que eu coloquei na programação. Então, a primeira que já gerou dúvida, que eu gostaria de falar, é o que vai acontecer por volta das 17 horas, né? A gente vai iniciar às 17 horas. Então, antes do ritual de queima, que eu quero falar é do ritual de queima para limpeza e transmutação kármica da herança ancestral. Eu acho que esse foi o primeiro tópico que gerou muita dúvida. A gente vai fazer o uso do floral do raio violeta, né, que é o composto floral do sistema Saint-Germain. Eu vou usar os florais de Saint-Germain porque é o sistema floral que eu trabalho com ele, né, mas poderiam ser outros, né, mas esse é um evento da Jornada dos Raios Divinos dos florais de Saint-Germain. Então, eu incluí na programação o uso dos florais. Então, nesse momento, todos vão receber uma dose do floral do raio violeta e a gente vai seguir com o ritual de queima. Então, eu quero explicar a necessidade, o benefício dessa limpeza e transmutação kármica da herança ancestral. Para isso, o que aconteceu? Eu peguei como exemplo uma canalização de um pleiadiano, né? Eu vou depois dar a referência do vídeo, do canal, onde está divulgado, para quem quiser assistir o vídeo na íntegra. Mas eu transcrevi parte da canalização, onde ele fala da importância dessa limpeza kármica da herança ancestral, que eu achei bem legal para ilustrar, né? Ou seja, porque a pergunta é, o que eu ganho com isso? Por que eu preciso fazer isso? Se for analisar, todos precisamos, né? Todas as pessoas que estão agora nesse processo, né, de ascensão planetária, né, e ascensão da humanidade, que são, claro, são coisas separadas, mas a ideia é que a humanidade está tendo oportunidade de ascensionar, né, de ascender para a quinta dimensão junto com o planeta. O planeta vai ascender de qualquer jeito, né? Isso já foi um decreto divino, já está em curso há muito tempo e já está em estágio bastante avançado, né? Para quem nunca ouviu falar disso, eu sugiro que se intere sobre o assunto, pelo próprio bem, né? Porque tem muita coisa que para a gente conseguir vibrar mais alto, para a gente conseguir elevar a nossa vibração, né? Nós temos muitas ferramentas. Uma delas é o uso dos raios cósmicos, uso de florais, decretos, tem muita coisa, e é isso que eu discuto com a turma da Jornada dos Raios, tá? Mas uma das ferramentas é a limpeza e transmutação kármica de herança ancestral. Isso é uma dos itens que a gente tem que olhar e que todo mundo aqui encarnado nesse momento, né, com raras exceções, né, de pessoas que já fizeram esse processo, né, precisam fazer. Então, eu vou explicar melhor, né, o que é esse ritual de queima. Primeiramente, o ritual de queima é basicamente quando a gente pega um decreto, né, uma carta, uma oração, eu escrevo sempre a lápis, né, porque com grafite, porque grafite é um material orgânico, uma folha branca, e a gente lê esse decreto e a gente queima, né? É um ritual, todo ritual de queima é no sentido de elevar as nossas preces através do fogo. Então, é isso que vai ser feito com um decreto específico de transmutação e limpeza kármica da herança ancestral. Então, cada um vai escrever o seu decreto, é um decreto grande, então eu vou orientar quem for participar, preferencialmente já vir de casa com ele escrito, para não perder muito tempo escrevendo lá no local. E aí a gente vai
fazer essa leitura e depois vai queimar. Esse que é o objetivo, mas o que importa é o que está no decreto, né? Eu não vou aqui colocar o decreto, mas eu vou passar a transcrição da fala do coletivo pleiadiano sobre esse tema, para vocês entenderem a importância que é a gente fazer essa transmutação kármica da herança ancestral. Então, isso é um trecho, tá? Ele é um ser de luz, né, do coletivo pleiadiano, de nome Valir, e ele fala: todo o seu sofrimento nunca foi seu para carregar. Entendam isso profundamente. Os fardos de dor, culpa e limitação que pesaram tanto sobre seus ombros não são nativos da sua alma. Eles lhes foram dados por um mundo perdido em seu próprio esquecimento desde a infância. Foram-lhes entregues feridas passadas de geração em geração, traumas não curados dos seus ancestrais, vergonha e medos sociais, o eco de antigos dramas kármicos, e vocês os assumiram como se fossem seus. Vocês se identificaram com o seu sofrimento pensando que era apenas a vida ou apenas a natureza humana, mas na verdade era bagagem adicionada ao seu ser puro. Alguns de vocês, em sua empatia e luz, até se voluntariaram para carregar mais do que a sua cota, na esperança de transmutá-la para o coletivo. Mas ouçam estas palavras. Nada dessa escuridão os define, e nada disso jamais lhes pertenceu verdadeiramente. O sofrimento que sentem é como um manto que vestiram por um tempo, um papel que desempenharam na grande peça, mas não é a essência de quem vocês são. Vocês estão aqui nesta vida não para serem bestas de carga para a dor ancestral, mas para finalmente largar esses fardos. Respirem e sintam essa possibilidade. O peso se esvaindo, a longa noite da alma dando lugar ao amanhecer. Quando dizemos que todo o seu sofrimento nunca foi seu para carregar, queremos dizer que vocês vieram como uma alma soberana para experienciar e depois curar, não para carregar eternamente fardos impostos por outros. Chegou a hora de reconhecer qual dor é sua e qual dor foi adotada de fora. E nesse reconhecimento vocês podem, em um ato corajoso de consciência, decidir deixá-la ir. O que restar será a verdade do seu ser, luz desembaraçada e livre. Considerem o quanto do peso que carregam foi herdado ou absorvido. Vocês vieram a este mundo de olhos arregalados e cheios de luz, e imediatamente o condicionamento começou. Vocês assumiram as emoções não resolvidas de sua família, representando padrões que nunca foram verdadeiramente sobre vocês. Aprenderam a carregar os medos de seus pais e da sociedade. Medo sobre sobrevivência, sobre ser bom o suficiente, sobre punição de Deus ou rejeição pela tribo. Esses fardos foram colocados sobre vocês antes mesmo que pudessem questioná-los. No entanto, vocês os aceitaram como uma alma amorosa frequentemente faz, pensando que poderiam consertar ou curar o que os outros não podiam. Muitos de vocês são o que chamamos de sementes estelares e trabalhadores da luz, almas antigas que vieram de confins distantes do cosmos para ajudar a Terra. Em sua compaixão, muitas vezes concordaram em assumir mais do que a sua cota da tristeza coletiva para que pudessem transformá-la através de sua experiência humana. Mas lembramos a vocês, o verdadeiro vocês nunca foi definido por essas histórias de sofrimento. O verdadeiro vocês existe além da peça de drama e dor, intocado no reino do espírito. Agora chegou o tempo da grande limpeza. Vocês não estão traindo ninguém ao largar esses velhos pesos. Na verdade, ao fazê-lo, vocês elevam toda a sua linhagem e grupo de almas. Quando vocês se curam, curam para trás e para a frente no tempo, libertando seus ancestrais e descendentes energeticamente. A crença de que devem continuar a sofrer, porque eles sofreram, é uma algema que agora podem destravar. Vocês encarnaram não para se afogar na escuridão, mas para carregar uma tocha de luz através dela, iluminando o caminho para fora ao liberar o que nunca foi seu. Vocês cumprem a missão mais profunda para a qual vieram, quebrar as correntes e colocar a energia de volta em movimento em direção ao amor.
E aqui está a referência da data, né? Valir do coletivo pleiadiano. E isso tá disponível, esse vídeo, no canal do Crime, do Serviço Magnético. Eu sou seguidora do canal. É um canal que tem muitos vídeos, né, interessantes, né? É um canal que tem o objetivo de expansão das consciências, tem muitas canalizações dos seres de luz. E eu achei muito interessante trazer essa fala, né, dos pleiadianos. Porque tem muitos padrões que a gente segue, muitas áreas travadas que a gente tem na nossa vida que a gente não pensa sobre, né? Mas simplesmente a gente está repetindo padrões ancestrais. Então, quando a gente, de forma consciente, em presença, a gente quebra com esses padrões que são de sofrimento e dor, a gente transmuta isso, né? E é como ele veio dizer, você está limpando para frente e para trás, né, da sua linhagem ancestral. Então, só para, né, deixar claro, né, qual a importância de a gente fazer esse decreto de limpeza e transmutação, com a diferença que na cerimônia a gente ancora, né, juntamente com a egrégora espiritual do sétimo raio, a frequência da chama violeta, que é, por definição, a chama da transmutação. Então, ela é um catalisador, né? Na presença dessa frequência, a gente consegue resolver essas questões muito mais rapidamente, né? E todos os outros procedimentos que vão acontecer na cerimônia, né, serão da mesma forma. Esse ancoramento é feito no início da cerimônia, bem antes, né, a preparação energética do local, do laboratório químico, que a gente chama, é feita bem antes, né, de tudo começar. Então, fica o convite, né, para quem sentir que faz sentido, né, e que tem questões de herança ancestral que precisa transmutar, né, eu deixo o convite. Podem me chamar se tiver qualquer dúvida, ok? Lembrando que este é um evento, né, que é parte da jornada dos raios divinos, e é aberto que todos que desejam cuidar de si e do planeta, mesmo as pessoas que não fizeram os estudos do primeiro ao sexto raio, né, vão ter oportunidade de fazer gratuitamente o do sétimo raio, né. Eu vou liberar o link para as pessoas, todas as pessoas interessadas, e vou falar um pouquinho também da cerimônia no final do estudo, né, mas o objetivo é o estudo mesmo. Ainda vou definir o horário, mas já está certo que vai ser no dia 5 de julho, também um sábado. Sempre eu trabalho com o estudo e a cerimônia da chama violeta, sempre no sábado, que é o dia de maior emanação do raio violeta. Agradeço, podem me chamar qualquer dúvida, né, e aguardem que eu vou fazer outros vídeos sobre os outros tópicos da programação da cerimônia. Até a próxima.